Provavelmente todos vocês já ouviram falar do Saci Pererê, aquela figura simpática do folclore ao qual nos habituamos a acompanhar desde nossa infância por meio da escola e programas infantis. Sempre tivemos aquela imagem de uma criatura bondosa que defende as matas. Mas, bem, o que aconteceu comigo precisa ser relatado. Aos 13 anos de idade, eu nunca tinha ouvido falar em Saci ou criaturas místicas do folclore. Eu morava com os meus pais e minha irmã de 7 anos em São Félix, uma pequena cidade no interior da Bahia. Nós morávamos em um pequeno povoado distante do centro, uma pequena casinha de tijolos e telhas vermelhas. O povoado não tinha mais que 10 casas, todas distantes pelo menos meio quilômetro uma da outra. Ao lado do povoado tinha uma enorme mata ao qual as árvores se perdiam de vista. Meu pai trabalhava para um fazendeiro que morava a alguns quilômetros dali. Todos os dias pela manhã, ele montava em seu burro e saía para trabalhar, e só costumava voltar ao final da tarde. Depois do almoço, era comum meu amigo Bento vir me chamar para brincar no meio da mata. Bem, quando se vive na roça, não se tem muito o que fazer. Costumávamos comer frutos nas árvores e brincar de guerrinha com as sementes. Mas, nesse dia, Bento havia trazido algo que ainda não havíamos usado. Enquanto caminhávamos em direção à mata, ele retirou do bolso de seu velho short um bodoque, que em outras regiões é conhecido como atiradeira ou estilingue. "Vamos caçar pássaros", ele disse. Respirei fundo. Normalmente não costumava questionar Bento. Ele costumava ser extremamente irritante quando contrariado. Então, assenti com a cabeça, até porque, no fundo, eu estava realmente com vontade de fazer algo diferente. Entramos na trilha que criamos no meio da mata. Nunca costumávamos nos afastar dela, para não se perder do caminho de casa. Avistamos um ninho. Em volta, vários pássaros repousados sobre os galhos. Bento me passou o estilingue. "Você primeiro, Pedro", disse ele. Eu hesitei. Olhei entre os pássaros. Depois de uma pausa, escolhi o maior, de cabeça amarela e com listras pretas pelo corpo. Paft! O tiro acertou em cheio. Ele caiu como uma pedra, se estatelando no chão. Bento deu uma risada. "Você é bom, hein? Não esperava que tivesse jeito pra coisa." Bem, na verdade eu também não esperava. Na verdade, eu não queria realmente acertá-lo. Não havia mirado nele. Porém, ele havia se movido no último segundo, entrando na direção da pedra. Aquilo me deixou enjoado. Acho que vou embora. Tenho coisas para fazer em casa", eu disse a ele. "Que coisas?" disse Bento. "Fica aqui que já já nós vamos. Agora é minha vez." Ele escolheu uma pedra e colocou no estilingue, puxando o elástico e escolhendo a vítima. Seus olhos passeavam sobre os pássaros, até que parou sobre o ninho com alguns filhotes. Cara, isso não é uma boa ideia", eu disse a ele. Bento deu uma risada. "Para de ser frouxo, Pedro." "Cara, por favor, não faz isso. São só filhotes." Era tarde demais. A pedra havia acertado em cheio o ninho que despencou do alto da árvore, caindo sobre o chão. 3 filhotes estavam mortos. Não consegui dizer uma só palavra. Realmente, eu estava completamente arrependido de ter ido até ali. Bento olhou para cima e disse: "Espera! Olha, aquela procurando o ninho deve ser a mãe." Paft! A pedra acertou e ela caiu no chão, fazendo companhia aos seus filhos. Fui tomado por uma raiva repentina. "Cara, qual é o seu problema?" Bento franziu a testa para mim. "Para de ser marica, Pedro. Veio até aqui pra quê então? São só pássaros. Esqueceu? Você matou um também." E de fato eu não havia esquecido. Me virei e entrei na trilha de volta para o povoado. Estou indo. Não quero mais fazer isso."
Enquanto caminhava de volta, pude ouvir Bento dizer: "Vai lá, ô seu frouxo." O decorrer do dia foi como de costume. Fui pra casa, ajudei minha mãe com as galinhas e fiquei jogando dominó com Ana até o nosso pai chegar. Quando já anoitecia, alguém bateu a porta. Minha mãe abriu. Era a mãe do Bento. Ele ainda não havia voltado para casa. Eu disse a ela que eu estava com ele mais cedo, mas que não havia visto desde então. Não comentei o episódio dos passarinhos porque, bem, não estava orgulhoso do que havia acontecido. Por mais que todos ali estivessem acostumados a estrangular galinhas para o almoço, matar pássaros por pura diversão poderia soar como coisa de vagabundo. A mãe dele agradeceu e foi embora. Antes de dormir, minha irmã me olhava de forma estranha. "O que foi, Ana?" Eu perguntei a ela. "Vocês foram comer frutas hoje?" Ela perguntou com ar desconfiado. "Sim, como todos os dias." Eu respondi a ela, me virando e encerrando a conversa. Porém, aquilo estava me intrigando. Certamente ele não havia se perdido. Estávamos muito próximos da trilha e não costumávamos nos afastar. No dia seguinte, após o almoço, fui até a casa de Bento. Ele ainda não havia retornado. Seu pai havia ido até o centro buscar ajuda para procurá-lo. Eu agradeci e me despedi de sua mãe. Passei por minha casa e caminhei até a grande mata. Entrei na nossa trilha e fui até o local onde estávamos no dia anterior. Os pássaros mortos não estavam mais lá. Aliás, o local estava com um estranho e incomum silêncio. Parei por um instante. Meus ouvidos estavam escutando algo perto dali. Pareciam chicotadas. Elas eram seguidas de pequenos gritos de dor. Eu atravessei o caminho de árvores, seguindo o barulho. Agora sim, o som era bastante claro. Alguém estava sendo chicoteado. Os gritos de dor já não existiam mais. Me aproximei mais um pouco, por trás de uma árvore, inclinei a cabeça e vi a cena aterrorizante. Bento estava nu, pendurado por uma das pernas, em uma árvore. Seu corpo estava coberto de marcas e banhado em sangue. Ele agonizava. Já não tinha mais forças para pedir ajuda. À sua frente, um homem negro, aleijado de uma perna, continuava o chicoteando. E quando digo que ele era negro, não quero dizer um homem negro como Pelé ou qualquer outra pessoa. Ele era sombriamente negro. Nunca tinha visto ninguém assim. Seus cabelos muito crespos variavam entre o tom branco e o tom grisalho. Era muito magro e sua pele era de uma pessoa de 100 anos. Estava vestido com um short suado, amarrado com uma corda ou um cipó, não sei dizer. Sobre uma pedra a seu lado, um cachimbo emanava fumaça acinzentada com um cheiro desagradável que preenchia o ar. Não podia crer. Como aquilo estava acontecendo? Como um velho aleijado e magro daquele jeito havia conseguido fazer aquilo? Pensei em pegar uma pedra e atirar contra a cabeça daquele velho, mas aquilo já estava estranho demais para mim. Resolvi recuar e ir buscar ajuda. Porém, o velho parou como se notasse algo naquele lugar. Meus olhos se arregalaram. Comecei a recuar vagarosamente, mas ele havia me visto. Me virei e comecei a correr entre as árvores. Um forte vento começou a soprar. Não me virei e continuei correndo o mais rápido que pude entre os galhos secos. Os pássaros pareciam rir do meu desespero. Tropecei e caí sobre o amontoado de folhas secas. Ele estava vindo, não pulando sobre uma perna, mas
sobre um vendaval de folhas secas e poeiras. O medo me cegou. Aquilo definitivamente não era humano. Lágrimas começaram a escorrer dos meus olhos quando consegui distinguir a alguns metros a trilha para o povoado. Me levantei juntando todas as energias que pude, corri com todo o desespero, até que enfim saí para fora da mata. Um forte vento e folhas secas caíram sobre mim, mas ele não estava lá. Ele não estava mais atrás de mim. Do lado de fora da mata, 2 carros de polícia e um dos bombeiros estavam parados, enquanto policiais conversavam com os pais de Bento. Ei, garoto, tá tudo bem? Perguntou o policial. Sim. Eu tava procurando o Bento, eu respondi. A mãe de Bento explicou a ele que eu estava preocupado com o meu amigo. Vai pra casa descansar, ele disse. Deixe que nós iremos procurá-lo agora. Não disse mais nada. Fui pra casa e fiquei calado durante o resto do dia, até que minha mãe me perguntou o que estava acontecendo e onde eu havia ido. Contei pra ela tudo o que havia acontecido, o episódio com os pássaros e o que havia visto naquela tarde. Minha mãe ficou pálida, se levantou e foi até a cozinha. Retirou uma quantia em dinheiro do pote de bolachas e me deu. Amanhã você vai para São Paulo. Você vai para a casa dos seus tios, disse ela. Mas mãe, como assim? Eu nem os conheço direito. O que tá acontecendo? Ela me interrompeu. Aquilo que você viu não era um velho aleijado. Era um saci. E ele vai vir atrás de você. É só questão de tempo. Ele vai arrumar um jeito de fazer mal a você. Você precisa ir, meu filho. Mas o que ele é? Minha mãe respirou fundo e disse pela última vez: não sabemos. No dia seguinte, me despedi dos meus pais e da minha irmã Ana. Após 10 horas de viagem de ônibus, eu estava em um avião rumo a São Paulo. Hoje, faz exatos 9 anos que isso aconteceu. E por que resolvi contar? Bem, hoje de manhã recebi uma ligação de minha mãe. Ela havia ido até o centro só para me ligar. Ela me contou em um misto de dor e choro que aquele saci estava de volta. Me contou sobre o desaparecimento da minha irmã Ana. Ana foi ao quintal pendurar roupas no varal e não foi mais vista. Meus pais saíram para procurar nas casas vizinhas e quando retornaram, encontraram sobre a mesa uma cuia com um pássaro de cabeça amarela e listas presas pelo corpo, com uma ferida na cabeça. O feijão havia azedado. O leite estava estragado. Não havia dúvidas. Era ele. E ele não havia se esquecido de mim. Nesse instante, estou em um avião rumo à Bahia. É hora de acabar com isso de uma vez por todas.